Furry, os bichos fofinho, peludinho, você conhece, você odeia. Mas assim, como no Japão sempre tem um filho da puta perturbado, hoje a gente vai ver os furries que são um pouquinho mais realistas. É, meu amigo, tem mulher abelha, pássaro, girafa, tem isso daí. Tipo, mano, falar pra vocês, eu leio bizarrice, tá ligado? Mas esse é o tipo de bizarrice que eu mais curto, tá ligado? Que os humanos perderam e o mundo tá cheio de bicho bizonho e fanservice, infelizmente. Bom, mas a história é boa e a gente vai estar analisando aqui hoje Mad Chimera World, um mangá com uma temática bem única e que eu não vejo ninguém falando sobre. Bom, antes disso, like e inscrição, Discord na descrição, vai lá meus amigos, tá certo? Bom, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, deixa eu explicar um bagulho aqui desse mangá, porque ele é um pouco estranho, e eu vou usar alguns termos aqui que eu quero deixar bem claro porque que eu vou estar usando. Como eu tinha dito, os humanos aqui nesse mundo perderam pra algo, e agora todo humano é meio animal, ou inseto, ou árvore, qualquer coisa. Só que tem um twist, por algum motivo, as fêmeas desse mundo são extremamente mais fortes do que os machos, e eu vou estar usando fêmea e macho porque a maioria é mais animal do que humano em si, tá certo? Bom, ela usa os machos só pra caçar eles mesmos ou pra procriar e deixarem um monte de cria pra elas caçarem eventualmente. E quando eu falo que elas procriam com eles, malandro, elas secam eles, literalmente. Bom, agora antes da história, deixa eu só falar rapidinho da arte, ela é boa. Eu curto demais o design dos personagens, esses bichos assustadores aí, filhão. O autor é simplesmente criativo pra caralho. Toda a página tem no mínimo uma criatura nova que tu vai ficar olhando com cara de... Malandro, que porra é isso? Tá certo, agora vamos pra história. E avisando aqui, esse mangá tem muita nudez, beleza? Então eu vou ter que censurar coisa pra caralho, senão nem consigo falar dele. Pra quem já tá torcendo o nariz pra isso, relaxa. A maioria dessa nudez, ela é necessária e não é sexualizada. Tirando essa personagem aí. Ela, meu Deus do céu, tenho raiva dela. Bom, aqui a gente começa com essa mina inseto que tá parindo uns ovos, mas ela meio que caga pra eles porque ela pisa em cima logo em seguida. Depois a gente vê um pouco do mundo em si, que tudo é mesclado com fêmeas de algum jeito ou outro. E sobreviver também é algo bem difícil. Daí a gente conhece o nosso protagonista, que tá pegando essa formiga fofinha aí pra dar uma estudada. Esse é o Mitsuki. Então do nada um polvo macho vem correndo numa abelha gigante que tava perseguindo ele, só que com o Mitsuki tava no caminho e é ele mesmo, né? Foda-se. Isso se a irmã dele não tivesse salvado ele dando uma só na abelha. Essa é a Usagi. Aqui já dá pra gente pegar bem a personalidade dos dois. O Mitsuki é fascinado por estudar e entender o mundo que ele vive, e a sua irmã, que é metade robô, defende ele porque sim. Daí ela não manda o povo de comes e bebes porque o Mitsuki pede pra ela não fazer isso, já que ele quer estudar a forma dele, mostrando que ele parece com uma criatura antiga que ele encontrou nos livros da onde eles se abrigavam. O povo ali não sabe nada do que é aquilo. Na real que nenhuma daqueles bichos tem noção do passado ou do que eles eram antes. Apesar de tudo, a paz ali no abrigo tava ok, ela ali tava comendo um olho, porra, suave, mané. Só que aí as outras abelhas vêm pra aquele lugar porque elas sentiram o cheiro da que eles mataram. Enquanto o Mitsuki tava apagado, ele escuta uma voz chamando ele, e a sua mão vira um DNA enorme. Eles conseguem escapar da colmeia sem muitos problemas, porque, porra, a irmã dele é roubadíssima. Mas foco aqui naquela voz, porque ela era um bagulho importante, já que todos os machos do mundo estavam ouvindo ela. E por mais que ele não entendesse o porquê, ele tinha que ir pra onde ela tava mandando. E a jornada deles começa ali. No caminho eles trombam com outro macho, que é essa merda aí, que é um inseto chamado Mecóptero, um inseto igualmente esquisito. Puta que pariu. Esse bichinho aí tem o hábito de dar presentes pra conquistar as fêmeas e ficar com elas o resto da vida. E é o que rola aqui, né? Ele vê o Sag, fica de pau duro e não para de seguir os dois. O bicho é chato, mas ele é suave, tá ligado? Ele não tem nenhuma intenção ruim. Então eles vão viajando juntos pelo deserto até que uma lombriga gigantesca ataca eles. Sem sacanagem, olha o tamanho dessa desgraça, não sei nem como está vivo. Mas não fica vivo por muito tempo porque ela é fatiada no meio. Continuando o caminho deles, eles vão parar num pântano com um monte de bicho morto e um macho decapitado no meio de um tronco. Quem tinha feito aquilo era a fêmea lá do início da obra, tá ligado? E ela tava por ali perto ainda procurando a próxima vítima. Só que nessa eles acabam se distraindo com uma tribo de mulher peixe que tava ali perto, que estavam se fazendo de boazinha e parará. Mas aí quando a Usagi dá uma titubeada ali, vral, peixe com perna pega o Mitsuki. Eu falei, filhão, o mangá era bizarro, não tem clickbait nenhum aqui. O Mitsuki aí de base, graças ao peixão absurdo aí,
mas aquela outra fêmea absurda vem e salva ele. Salva naquelas, né? Porque ele ia ser a próxima vítima. A Uzagi chega antes que o pior aconteça e a treta começa. Uma pausinha aqui pra explicar um padrão que existe nesse mundo que o mangá não fala, mas quanto mais humano e menos animal, mais forte é a criatura. Tipo, essa abelha é mais forte que essa daí, tá ligado? Então, levando isso em conta, essa mina aí era uma louva-a-Deus. E, mano, ela é praticamente um humano, que significa que a desgraçada é potente. Bom, a Uzagi mete a bicuda na barriga do louva-a-Deus e o resto dos ovos ali cai no chão. Aquilo faz o instinto materno dela atacar e ela protege os ovos a todo custo, até mesmo o custo da sua vida. Só que, spoiler, o antagonista já tá nessa cena. E não, ele não é a mulher louva-a-Deus, ele tá dentro dela. Esse parasita fofinho aí é o vilão principal. Ele é um verme que consegue se alojar no corpo de qualquer coisa e controlar ele. Mas o instinto materno dela foi tão forte que ele acabou perdendo o controle por um momento, que acabou dando merda no plano dele. Ele mete o pé, só que antes ele fala que vai ser o primeiro a chegar em todos os portões pra conseguir fazer o mundo à sua imagem. E some deixando um mistério no ar. Caminhada continua e eles acabam chegando numa cidade subterrânea, seguindo o chamado que o Mitsuki tava ouvindo. Lá tinha o primeiro portão. Eles nem enrolam, vão lá, entram, só que a Uzagi fica presa porque ela não pode participar daquele bagulho. E aquilo ali era um teste, uma cópia perfeita do macho que tivesse ali ia aparecer e eles teriam que superar aquela forma. O Mitsuki, depois de um tempo, acaba entendendo que não é só superar, e sim entender que existe um lado dele cujo ele não tem controle, uma sombra. E depois de entender isso, a cópia aceita a força de vontade dele e ele pode prosseguir para a recompensa. Só que antes acontece algo meio estranho. O clone dele buga, sei lá, e vira essa coisa aí que quase mata o Mitsuki, mas por sorte ele some logo depois. A recompensa que eles encontraram era o conhecimento sobre o mundo antes daquele, que foi destruído por guerras, e uma evolução atípica do ser humano começou a aparecer depois de certo tempo. Mas o conhecimento acaba ali, então rumo ao segundo portão pra ver o resto. Por acaso, eles acabam encontrando um tatu imenso que tem uma máscara do evangelho na cabeça. Ele era de boa, tá ligado? Meio cuzão, mas disposto a ajudar. E isso se você considerar ser atirado da porra de um canhão futurista ajudar. No caminho, um macho bode cheio de espada para o grupo e diz que o Mitsuki é a fonte da voz que ele tá ouvindo. Ele vai ter que mandar ele de base pra parar aquela voz. A Uzagi obviamente vai lá defender e ele acaba se empolgando com ela, já que ela era habilidosa pra caralho, decidindo usar a melhor espada que ele tinha. A espada era um verme que ele guardava dentro da barriga. E aquela bosta ainda estava envenenada. A Uzagi toma o veneno e fica paralisada na hora, tá ligado? Agora, como isso daí não envenenar ele, eu não sei, mas ok. O Mitsuki ia ir de base. Isso se o inseto, que eu não dou a mínima, se sacrificasse pra salvar ele. Parabéns, inseto. Eu não tô nem aí pra você. O bode, que tava distraído, é jogado no buraco que eles saíram e eles voltam a jornada pro segundo portão. O tatu, que ainda tava voando sozinho, acaba dando a sorte de aterrissar numa cidade onde uma fêmea criou pros machos conseguirem viver em paz. Ah tá bom, né, viver em paz sim. E na cagada o segundo portão tava ali, mas ele precisava de mais um macho de confiança para que eles pudessem entrar. Então o Tatu decide buscar o Mitsuki, já que ele era o único outro macho que ele confiava, com a ajuda desses dois aí, o Uji, que era um lobo cinzento, então ele tinha um faro muito bom, e a Merlin, que era um caranguejo gigante. Enquanto isso, o Mitsuki e a Uzagi estavam numa nave toda fodida e procurando um jeito de curar ela. Então esse mano panda aparece e fala que vai dar uma força para eles, colocando ela numa cápsula que pode curar qualquer ferida e saindo para procurar peças para ele remontar suas próteses. Mas assim, né, claro que o colega panda aí não é o cara mais legal do mundo. Ele na real era um robô quase por inteiro, tirando a cabeça. E pior que isso, ele não era só um robô normal, ele era a pica de um robô gigante. Olha, cara, eu sei que o mangá é bizarro, mas aguenta aí. Essa parte aqui, inclusive, não tem nada demais, tá ligado? Mas eu vou censurar só por precaução, né? O Tatu, o Uji e a Merlin chegam bem no momento e ajudam a derrotar ele. Mas o Mitsuki é mó coração grande. Ele nota que aquele panda lá tava fazendo aquilo contra a sua vontade. Ele tava sendo obrigado por outra pessoa. Então ele aproveita as peças do robô dele, desmonta pra fazer as próteses e pega uma mecha do cabelo dele pra colocar na máquina que a irmã dele tava e a máquina poder reviver ele 100%, não só a cabeça. Só que, né, é óbvio que tem que dar merda de algum jeito ou outro. Um parasita daquele verme lá entra nela e aí, filhão,
você já pode esperar que a merda tá instalada. Sem saber da treta, eles vão pra cidade pacífica daquela fêmea lá, que lógico que tava usando os machos como fonte de alimento, e eles entram no segundo portão. Lá era um teste de empatia, quem seria o macho que se sacrificaria pelo bem-estar dos próximos. E por conta da afinidade incrível que eles desenvolveram, os três passam o teste. Só que vamos dar um paralelo aqui, porque nem tudo tá dando certo, nem tudo tá muito bom. Aquele verme lá tava falando com uma figura meio estranha, que tava criando quimeras artificialmente. Logo a gente vai falar mais dele, então guarda ele aí. O conhecimento dali era que os humanos evoluíram para esses seres avançados aí, e depois da guerra eles entraram em um tratado de paz que fez com que eles criassem o terceiro portão, que na verdade era o primeiro. Mas para saber a sua função, eles teriam que ir lá no terceiro eles mesmos. Nessa, o parasita toma o controle da Uzagi e ataca o Mitsuki para confirmar algo. Ele não era humano. Ele era uma quimera, uma perfeita inclusive, e a explosão de ver a sua irmã traindo ele sem saber que ela estava sendo controlada, fez ele entrar em um estado que mostrou a localização do último portão para todo mundo, e quem chegasse lá primeiro iria ter o que desejasse. O parasita sai logo em seguida porque ele perdeu o interesse e agora ele sabe onde o portão tá. E vocês lembram do panda? Então, na real ele era um rinoceronte e ele se assimilou com a nave e tá ajudando a rapaziada a chegar lá o mais rápido possível. Porém, mais merda tem que acontecer, e aquela figura estranha lá era um humano moderno, e ele recebeu o sinal do Mitsuki, o que só confirmou pra ele aonde ele tava e que ele era uma quimera. Então ele entra na artificial que ele criou e vai com tudo pro grupo principal porque ele precisava eliminar o Mitsuki, revelando toda a verdade daquele mundo pra eles. O portão final foi feito pelos humanos modernos, e o próprio portão final criou a quimera e os outros portões, com o objetivo de guardar o DNA de todas as criaturas em um único ser, como forma de segurança, tá ligado? E esse era o Mitsuki. O portão também decidiu que a evolução humana tinha se tornado falha, e escolheu a Uzagi pra entrar nele e assimilar o seu DNA com todas as outras espécies, já que ela era uma humana que foi congelada no ápice da evolução da humanidade. Só que assim, o portão tem o único objetivo de espalhar o DNA do ser que entra dentro dele para todos os outros seres existentes. E como ela era uma mulher, as fêmeas ficaram extremamente fortes e com características femininas humanas, e os machos fracos, virando apenas presas para as fêmeas. Esse foi o jeito que o portão achou de salvar a humanidade, distorcendo ela. E agora, o último humano moderno tinha que matar o Mitsuki, porque se o DNA dele chegasse no terceiro portão, todas as criaturas do mundo seriam quimeras. E o pesadelo seria ainda pior. Graças à inteligência do Mitsuki, eles conseguem derrotar o artificial queimando ela. Porém, o pior possível acontece. O verme entra no terceiro portão e ele se assimila com todas as criaturas. Essa era a aparência que os humanos iam ter daqui pra frente. Anos se passam e a Uzagi foi a única que não tinha sido afetada. Ela vive naquele novo mundo esperando um ovo chocar, dia após dia, com aquelas coisas bizonhas por todo o canto. Só que certo dia ele finalmente choca e um novo Mitsuki nasce dali, uma nova quimera e um possível novo começo para a humanidade. Fim da história. Cara, eu amo isso, mano, é bizarrices pura, pelo amor de Deus. Esse mangá, mano, é loucura por loucura, tá ligado? A história segue sim uma linha bem simples e rápida de narrativa, que é tipo bem fechadinha, tá ligado? Não tem muito furo de roteiro. E mano, eu recomendo demais, tá ligado? Ele é uma leitura rápida, é simples, você não vai ter que fritar sua cabeça pra entender, porque o mangá literalmente explica quadro a quadro todas as coisas que tem de bizarro naquele mundo. Só que tenha em mente que o Bacchan do Days é chato, tá ligado? Tipo, se fosse só os animais, tudo bem, eles nem fizeram de um jeito sexualizado nem nada, é de um jeito animalesco mesmo. Só que a Uzagi e algumas outras personagens, mano, é tenso. Tipo, eu acho muito bobo esses ângulos e pá, mas tirando isso, dá pra aproveitar demais. E dependendo de quem for você, você vai até gostar dos ângulos, né? Bom, mas por hoje foi isso com Mad Chimera World. E antes de ir, eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal. E claro, aos marcados pelo estigma, que são o José Newton PF Caldeira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Ded Macabro, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Patrick, o José Renato, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sassagueiro, o Felipe Shinobi, o Fábio Hayati, o Arthur Felipe, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o Victor Pendragon, a Marta Aparecida, o Joedson Palheta, o Lucas Angeli, o Ender, o Ordinário das Flores, o Brian Lima, o René Natan, o Mr. Ivan, o NJKLB, o Predo, o Ítalo Araújo, o Mef, o Carlos Okarensky, o Saldinho, o Prix, o Wesley V de Aguiar,
o Richard Cutter, o Jonatas Vincente, o Senpai OX, o Apollor, o Gutspud das Ideias, o CPT LX4, o Leonardo Anjos, o Lord Winters, o Marcelo Ferreira, o Guilherme Bezerra Martins, o Roderick, o Panda, o Brad Gabriel, o Raid, o Everton Castro, o Monster Chip, o Vini, o Alexandre e o Senhor Pereneco. Valeu, rapaziada, pela força colossal que vocês têm dado aqui pro canal. Como sempre, eu não seria nada sem o apoio de vocês, o apoio de todos vocês. Obrigado do fundo do meu coração e, inclusive, eu prometo que eu vou estar sendo mais ativo lá no Discord com todos vocês, tá certo? Pelo menos um pouquinho todo dia eu vou entrar lá pra gente trocar ideia, tá certo? Bom, rapaziada, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!